Uma cortina de fogo e fumaça envolveu Moscou. A Ucrânia lançou o maior ataque da guerra até agora. Centenas e centenas de drones, bombas planadoras, híbridos de mísseis de cruzeiro. A Ucrânia lançou tudo isso. O maior ataque da guerra até agora deixou Moscou em chamas e forçou autoridades a tentar esconder os danos, mas sem sucesso. As informações estão vazando e são muitas. No dia 17 de maio, a mídia United 24 informou que um enxame impressionante de quase 600 drones ucranianos havia atacado Moscou e várias instalações industriais militares importantes na região de Moscou durante a noite. Isso seria um dos maiores ataques aéreos à Rússia desde o início da invasão de Putin. Mas acabou havendo muito mais. Ao final do ataque, que durou quase 24 horas completas, o Ministério da Defesa da Rússia afirmava que suas defesas aéreas haviam interceptado 1.054 drones ucranianos, 8 bombas guiadas e um par de mísseis ucranianos, provavelmente um híbrido de drone e míssil Flamingo e um míssil guiado Neptune MD, segundo o Kyiv Independent. Típico de Moscou. Alegam interceptações enquanto suas instalações militares queimam. Estamos vendo meses de planejamento e esforço dando frutos para a Ucrânia. No ano passado, houve grande aumento nos ataques ucranianos às defesas aéreas russas. A lógica desses ataques é simples. A Rússia é enorme. Mesmo nas melhores condições, as defesas aéreas do país já são sobrecarregadas. Quanto mais dessas defesas você destrói, maiores ficam as brechas. A Ucrânia tem um plano há meses: construir drones de longo alcance mais fortes e baratos, enquanto enfraquece as defesas aéreas russas. Oleksandr Kovalenko, observador militar da Organização Resistência à Informação, afirmou ao UKR Informe que a Ucrânia sempre soube seus objetivos e agora pode destruir as defesas aéreas da Rússia. Ao abordar a destruição dos sistemas de defesa aérea inimigos, é importante notar que nenhuma operação dessas ocorre em uma semana, mês ou até mesmo um ano. Em 2022, as forças de defesa da Ucrânia iniciaram um processo gradual e sistemático de esgotamento das defesas aéreas russas, principalmente no campo de batalha, sempre que surgiam oportunidades, disse Kovalenko. Pouco a pouco, as armas da Ucrânia melhoraram. Agora eles estão transformando a Rússia em um império cego. E isso não é tudo. Apoiando um dos maiores ataques já realizados contra Moscou, havia agentes em solo que jogaram um pouco mais de areia nos olhos das defesas aéreas da Rússia, ajudando a tornar possível o que a Ucrânia fez. O trabalho deles surpreendeu a todos, especialmente Putin, mostrando um grande desafio que ele terá se quiser evitar que a Ucrânia repita um ataque desse tipo. Um truque inteligente viabilizou esse ataque massivo. Fique com a gente e você vai descobrir qual foi esse truque. Mas antes de chegarmos a isso, há informações importantes para abordar. Os danos que a Ucrânia causou com esse ataque recorde a Moscou. Comecemos por um complexo industrial em Zelenograd, Rússia. A pouco mais de 30 quilômetros a noroeste do centro de Moscou, o complexo industrial Elma Zelenograd é um dos principais fabricantes de eletrônicos e microeletrônica da Rússia. Esses componentes estão presentes em quase todas as armas modernas russas usadas contra a Ucrânia, especialmente mísseis. O Tecnoparque atingido pela Ucrânia abriga mais de 150 empresas especializadas em eletrônicos, instrumentos de medição, sistemas óticos, sensores e outros setores. Agora, o parque está em chamas. Os drones da Ucrânia foram os culpados. Em seguida, vamos para a Angstrom Enterprise, também localizada em Zelenograd. Esta instalação fabrica microprocessadores, semicondutores e microeletrônica. Estamos começando a perceber um certo padrão aqui. Parece que a Ucrânia está mirando nas instalações eletrônicas, que tornam possíveis os ataques de mísseis de longo alcance da Rússia. E lembre-se, todos esses componentes também são usados em mísseis de defesa aérea. Mesmo ao explorar as brechas que ela mesma criou nas defesas aéreas russas, a Ucrânia busca degradá-las ainda mais. A Ucrânia está cortando a árvore russa, e Putin está assistindo enquanto se aproxima do momento em que ela vai cair. Segundo o The Guardian, o Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, assumiu a responsabilidade. E pela maioria dos outros ataques em Moscou até 17 de maio. O incêndio foi relatado na instalação, enquanto o SBU considera a Angstrom fundamental para todo o complexo militar industrial russo, por seu papel na produção de armas modernas. Cadeia de suprimentos destruída em Moscou, e ainda há muito a tratar. O Raduga Roduga Machine Building Design Bureau também estava na lista da Ucrânia durante o ataque aéreo recorde, segundo a United 24 Media. Em Dubna, essa empresa constrói sistemas de mísseis, incluindo os de cruzeiro usados por Putin para atacar civis ucranianos.
Mais uma vez, vemos as peças do quebra-cabeça se encaixando. Primeiro os componentes, depois os fabricantes de mísseis. O Ministério da Defesa da Ucrânia fez uma declaração interessante ao anunciar este e outros ataques que já cobrimos. A guerra está voltando para onde veio, declarou o Ministério, antes de acrescentar um toque de mistério. Essas instalações tinham muitos sistemas de defesa aérea, mas algo estranho ocorreu. Sabemos o que foi aquela coisa estranha e vamos revelar em breve. Antes, a Ucrânia tinha muito mais na agenda ao causar caos em Moscou. Na explosão em Moscou, drones ucranianos atingiram a instalação de abastecimento de Solzhenitsyn-Ogorsk. Essa instalação faz parte da infraestrutura de dutos de combustível, que atravessa a Rússia, responsável pelo transporte de gasolina e diesel, tanto para os lacaios de Putin na linha de frente, quanto para terminais de petróleo, onde o combustível pode ser enviado para outros países, garantindo que o dinheiro continue entrando no caixa de guerra de Putin. Vídeos e fotos dos locais mostram os danos enquanto as chamas sobem ao céu e uma densa camada de fumaça cobre o céu. Astra, que há muito tempo é um dos canais do Telegram mais confiáveis, ao relatar o que realmente acontece quando os drones da Ucrânia entram na Rússia, tem as evidências. Ela usou geolocalização para confirmar que a Ucrânia atingiu a instalação de Solzhenitsyn-Ogorsk. Há também vídeos e fotos da grande fumaça saindo da estação de carregamento de petróleo, incluindo imagens feitas por um passageiro de carro que se arriscou para registrar e divulgar. A raiva de Moscou certamente vai recair sobre quem gravou aquele vídeo. No vídeo da Astra, grandes tanques de armazenamento parecem estar em chamas. Putin só pode assistir enquanto mais petróleo é destruído, enfraquecendo ainda mais a máquina de guerra russa. E a Ucrânia ainda não tinha terminado com Moscou. Sobre o petróleo, a Ucrânia não resistiu a novo ataque contra a capacidade de refino de petróleo da Rússia. Drones do SBU atingiram a refinaria de Moscou. Imagens publicadas novamente pela Astra mostram as carcaças queimadas dos prédios na refinaria e fumaça subindo das instalações. O vídeo mostra defesas aéreas russas disparando ao fundo, até uma grande explosão ser ouvida e fumaça subir. A instalação, que está envolta em redes antidrone desde outubro de 2024, é uma das 10 maiores da Rússia. Ela processa 11 milhões de toneladas de petróleo por ano e abastece cerca de 40% da demanda de combustível da região de Moscou. Não precisamos explicar o ataque da Ucrânia a esse alvo. Já comentamos bastante sobre sua campanha contra o petróleo russo. Ainda assim, houve mais. Segundo Kiev Independente, ataques de drones da Ucrânia causaram caos em aeroportos de Moscou. Quase 100 voos foram atrasados ou cancelados no aeroporto de Vnukovo, já que as autoridades fecharam tudo por medo dos drones ucranianos nos céus. No aeroporto de Sheremetyevo, a situação foi pior. Cerca de 200 voos atrasaram ou foram cancelados, e havia ainda mais motivo para isso do que em Vnukovo. Por quê? Drones da Ucrânia parecem ter mirado o aeroporto de Sheremetyevo. Um dia antes do ataque recorde em Moscou ser divulgado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou que a Ucrânia destruiu uma aeronave anfíbia Beriev B-200 avaliada em 40 milhões de dólares em ataque à base aérea militar de Yaisk, na costa do Mar de Azov. Imagens de satélite confirmaram o ataque. A Rússia perdeu uma das apenas 20 dessas aeronaves que foram construídas desde que entraram em produção em 1998. Parece que a Ucrânia está mirando em todo o poder aéreo da Rússia. Fabricantes de mísseis e as empresas que produzem os componentes necessários para o seu funcionamento foram todos atingidos em Moscou no dia 17 de maio. E a Ucrânia não parou por aí. Para garantir, atacou alguns alvos fora de Moscou, em uma onda furiosa de vingança contra a Rússia por tudo o que fez na Ucrânia. É justamente isso que mostramos no The Military Show. Se o canal te traz informações e valor, inscreva-se para acompanhar nossa cobertura dos recentes ataques da Ucrânia. Enquanto as defesas aéreas de Moscou lutavam sem sucesso contra a grande quantidade de drones, mísseis e bombas enviados pela Ucrânia à capital russa, a Ucrânia também desmontava silenciosamente equipamentos russos em outros locais. A base aérea de Belbek, na Crimeia ocupada, também foi alvo noturno da Ucrânia. As autoridades russas ainda não comentaram, segundo a United 24 Media, mas o SBU já se pronunciou. Confirmou muitos danos às defesas aéreas russas na Crimeia. Entre as perdas estavam um sistema de defesa aérea Pantsir S-2 e um hangar com equipamentos de radar usados pela Rússia com os sistemas S-400. Torre de controle de tráfego aéreo. Ponto de transmissão de dados terra-ar. Além disso, há um sistema e estação de controle em solo para os drones Orion e Forpost, de médio alcance da Rússia. Isso é genial da parte da Ucrânia. Enquanto a Rússia focava no enxame em Moscou, o SBU atacou mais as defesas aéreas de Putin na Crimeia.
Mencionamos que essas defesas estavam tão sobrecarregadas como o principal motivo pelo qual a Ucrânia conseguiu realizar seu ataque em Moscou anteriormente. Agora, Putin enfrenta a mesma pergunta que a Ucrânia faz há meses. Ele manda novos sistemas de defesa aérea para Belbek, enfraquecendo a própria Rússia? Ou ele mantém as defesas aéreas no território continental russo, permitindo mais ataques ucranianos à Crimeia? De qualquer forma, Putin perde, e é isso que a Ucrânia quer. Há outro ataque bônus a relatar. O comandante ucraniano de sistemas não tripulados, Robert Brovdi, não resistiu e quis participar. Ele confirmou que drones ucranianos percorreram quase 1.000 quilômetros para acertar em cheio um barco de patrulha russo perto de Kaspisk, na República do Daguestão, enquanto o enxame atingia Moscou. A imprensa Euromaidan confirmou depois que o navio era um projeto 10.410 Svetliak, e observou que este foi o quarto navio russo destruído por drones ucranianos só no mês de maio. A variedade de objetivos está fora de série, disse Brovdi ao divulgar as imagens do ataque no Facebook. O famoso comandante de drones da Ucrânia fez um alerta aparentemente direcionado a Putin e seus generais. Estamos nos expandindo. Moscou acabou de provar um pouco dessa expansão, e Putin está tentando se livrar disso. Ele não consegue. A Ucrânia elevou seus ataques de longo alcance e, segundo Brovdi, a situação só deve piorar para a Rússia. Drones mais potentes aguardam para atacar, enquanto as defesas aéreas russas caem sucessivamente. E para Zelensky, esse ataque foi uma doce vingança. A Rússia mereceu. Não só pelo que fez na Ucrânia, mas especialmente por um ataque realizado contra o país. Agora, as capacidades de longo alcance da Ucrânia atingiram a região de Moscou. Deixamos claro aos russos, seu estado deve encerrar a guerra, disse Zelensky após uma grande onda de ataques que atingiu alvos localizados a mais de 500 quilômetros da fronteira da Ucrânia com a Rússia. Zelensky afirmou que o ataque da Ucrânia foi totalmente justo. Ele está certo. Um dia antes do bombardeio ucraniano à capital russa, Putin atacou Kiev, capital da Ucrânia. No entanto, a Rússia não atingiu alvos militares, mas civis. Ao final do grande ataque de 15 de maio contra Kiev, pelo menos 24 civis estavam mortos, levando a cidade a decretar um dia de luto. A lógica de Zelensky era clara: uma capital por uma capital. Mas a Ucrânia não atacou civis intencionalmente como a Rússia. Claro, quem ouve a Rússia não imagina que os céus de Moscou estão cheios de fumaça, enquanto áreas vitais da máquina militar russa queimam. Até 17 de maio, o Ministério da Defesa da Rússia afirmava ter destruído 556 drones ucranianos em várias regiões, incluindo Moscou. Esse número quase dobrou depois, como já informamos, incluindo bombas guiadas e mísseis. Como ocorre com a Rússia, é difícil distinguir verdade e realidade. Se forem 556 drones, esse é um dos maiores ataques que a Ucrânia lançou contra a Rússia. Mas se forem mais de 1.000 drones, junto com bombas e mísseis, não é apenas um dos maiores ataques. É o maior ataque lançado pela Ucrânia até este ponto da guerra. De todo modo, a dimensão do ataque a Moscou foi enorme. Um blogueiro militar russo chamado Alexander Kots explicou tudo. Pela primeira vez, o número de drones de longo alcance abatidos ultrapassa 1.000. Em média, a cada hora nas últimas 24 horas foram abatidos 44 drones. Kots escreveu que não se pode ignorar o aumento das capacidades de ataque do inimigo. E é isso que realmente preocupa Putin. Não tanto o tamanho do ataque a Moscou, pois isso já o teria assustado, já que mostrou sua força se escondendo em um bunker longe da cidade. Mas por que mais um blogueiro militar ousa revelar que os ataques da Ucrânia estão maiores e mais devastadores? Combine a reportagem de Kots com as imagens que vimos surgir de Moscou após o dia 17 de maio e vemos algo que Putin definitivamente não quer. As informações estão chegando ao mundo. Putin está tão desesperado para esconder a situação na Rússia que o governo de Moscou aprovou uma lei proibindo qualquer publicação sobre ataques de drones ucranianos, sem autorização oficial. Essa lei, noticiada pelo Kyiv Independent em 13 de maio, é a mais recente de várias restrições à imprensa que Putin impõe desde 2025. Putin quer controlar a narrativa em Moscou. Por isso, o Ministério da Defesa russo fala sobre drones supostamente abatidos. Apesar do que ele deseja, o mundo vê, por canais como o Astra no Telegram, reportagens sobre o complexo militar industrial em chamas no centro da Rússia. A resposta da Rússia, como sempre, é mentir e confundir. E teve outra resposta. A Rússia deu um tiro no próprio pé em 17 de maio. Imagens mostram um sistema de defesa aérea russo, possivelmente um Pantsir, disparando um míssil.
Porém, o alvo não era um drone ucraniano. Esse míssil foi direto para um prédio residencial em Moscou. Então, parabéns, né? A Rússia destruiu um complexo residencial perigoso, enquanto drones ucranianos atacavam alvos por toda Moscou. Vamos retomar um ponto anterior. A campanha da Ucrânia contra defesas aéreas russas permitiu o ataque a Moscou, mas outro fator também contribuiu. Um fator surpresa que Putin não previu deixou Moscou mais vulnerável do que nunca. Não foram só as defesas aéreas destruídas por drones que permitiram o ataque de 17 de maio. Agentes em Moscou ajudaram a desativar as defesas aéreas locais antes do ataque ucraniano. Em 17 de maio, o grupo de resistência ATES divulgou uma declaração interessante no Telegram. Agentes do nosso movimento interromperam o funcionamento de várias torres de comunicação em Putolkovo, Komunarka e Domodedovo, região de Moscou, declarou ATES. Essas instalações tinham módulos de guerra eletrônica para monitorar alvos voando baixo, transmitir dados e coordenar as unidades do sistema de defesa aérea. A sabotagem já estava presente antes do ataque da Ucrânia e parece ter tido papel crucial. Os incêndios que ATES mostra em sua postagem no Telegram destruíram módulos de guerra eletrônica que monitoram alvos voando baixo, como drones, e prejudicam a comunicação das defesas aéreas de Moscou. Isso foi como jogar um punhado generoso de areia nos olhos dos russos, pouco antes da Ucrânia realizar seu maior ataque de todos os tempos. E mostra a Putin que ele tem muito mais com o que se preocupar do que apenas os ataques aéreos da Ucrânia. Há agentes operando em solo russo, e esses agentes estão claramente coordenando com o SBU e com as forças armadas da Ucrânia para tornar possíveis os ataques contra Moscou. Putin parece impotente diante dos agentes que apoiam a Ucrânia na Rússia, e eles escolheram o momento ideal para tornar Moscou mais vulnerável do que nunca. Moscou tentará se reconstruir, reforçar suas defesas aéreas ao redor da cidade e repor o equipamento destruído por Artem. Isso só enfraquece as defesas aéreas russas em outros locais, e quem sabe, Artem pode estar atuando em outro local, aguardando nova chance de preparar um ataque aéreo ucraniano de grande escala. Talvez essa mistura de sabotagem e ataques seja a nova estratégia vitoriosa da Ucrânia, só o tempo dirá. Por ora, Moscou arde e a Ucrânia resiste. A fumaça e o fogo na capital russa simbolizam a força que a Ucrânia construiu em mais de 4 anos de guerra. E dentro da própria Ucrânia, a Rússia está experimentando essa força em primeira mão. Com Moscou em chamas, forças ucranianas pressionam a Rússia no Donbass. A ofensiva russa da primavera fracassa e a guerra terrestre está mudando de um jeito que a Rússia não consegue controlar. Saiba mais assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para ver mais cobertura dos ataques devastadores da Ucrânia contra a Rússia. E como sempre, obrigado por assistir.